Pronto, agora sim gravando. Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Temos 17 pessoas em sala, agora 20 horas e 6 minutos, vamos iniciar nossa live em respeito a todos que estão aqui. Já estamos com o nosso palestrante, Dr. Carlos Uchoa, que vai bater um papo com a gente sobre soluções de conectividade em cuidados do sono domiciliar. Estamos aqui com quantas pessoas em sala? 17 pessoas em sala. E eu queria saber, desde já, quem é da atenção domiciliar. Pode comentar no chat. Tem alguém aqui da atenção domiciliar e que não é associado da Abrasfeed? Queria saber aqui. E saber também, eu acho que tem gente aqui, estou vendo gente da Bahia, estou vendo gente de São Paulo, Brasil inteiro. Nosso palestrante, doutor Carlos Uchoa, já está na sala. Doutor Carlos, eu não estou te vendo. Estou vendo aqui agora. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite a todos, tudo bem? Maravilha. Bom, essa live, Mitos e Verdades, é um evento, né, online promovido pela Associação Brasileira de Empresas de Fisioterapia Domiciliar, e ela tem o objetivo de trazer temas que são pertinentes para a atenção domiciliar, alguns temas polêmicos, outros temas nem tanto, mas o objetivo principal é trazer educação, é trazer informação, trazer novidades que venham agregar no nosso setor. Temos pessoas, profissionais de excelente qualidade, a exemplo aí do Dr. Carlos Uchoa, que é supervisor clínico da Sleep e Respiratório Philips. Ele é doutor em ciências pela Faculdade de Medicina da USP. Ele tem residência multiprofissional em cardiologia pela Unifesp e é fisioterapeuta formado pelo Cesupa, lá no Pará. Então, seja bem-vindo, meu amigo. Fiz a apresentação digna aí? Opa, tá em casa. Eu que agradeço aí o convite a todos os associados. Uma boa noite a toda a diretoria da Abrasfeed. Muito grato a estar novamente com vocês. Pablo, meu amigo, muito grato pelo convite, pela troca de experiências, e a gente está aqui realmente para isso, tá? Para trazer um conhecimento adicional, conversar um pouquinho aí sobre os mitos e verdades. Muito se fala, se discute bastante sobre conectividade, adesão à terapia, cuidados do paciente, né, que eu acho que é muito importante para a nossa profissão. A gente tem cada vez mais ali a abrangência e a necessidade, afinal de contas, a gente passou por um período de pandemia nos últimos anos, sabemos da necessidade e da crescente e exponencial direcionamento e cuidados do paciente no domicílio. Então, para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho sobre as tecnologias, avanços no cuidado da saúde e como que a fisioterapia pode ajudar nisso. Então, contem comigo. Ao final, depois vou deixar meu contato, fiquem à vontade. Maravilha, maravilha. Tem associados da Abrasfeed, a Ana Paula falou aqui que é de Cuiabá, Mato Grosso, então seja bem-vinda, Ana Paula, obrigado pela presença. Tem a Jéssica Moreira, que ela não é associada à Abrasfeed, mas acho que é da atenção domiciliar. E outra coisa, eu queria que vocês comentassem aqui de qual estado vocês estão assistindo a nossa live, para a gente ter uma noção do nosso alcance, tá bom? Bom, vamos chegar de papo, vamos fazer as honras também, né, ao professor doutor Pedro Barbosa, está também na sala, responsável, o diretor de marketing da Abrasfeed, um dos responsáveis pela capitania aqui, a Live Verdades, um dos idealizadores, que, de fato, é um evento que está impactando muitas pessoas. Vamos lá para a primeira pergunta. Eu queria saber, doutor Carlos Uchoa, seguindo aí o título, né, o tema da nossa live, que é soluções e conectividade em cuidados do sono e respiratório
no ambiente domiciliar. Então, vai a primeira pergunta. Se temos soluções, temos problemas. Então, eu queria saber, primeiramente, quais são os problemas relacionados aí ao sono e ao quadro respiratório dos nossos pacientes que estão no ambiente domiciliar. Perfeito. Muito boa pergunta, já para a gente abrir aí o nosso tema da nossa live, tá? A gente tem que pensar assim, cada vez mais a necessidade desse cuidado do paciente no domicílio se faz efetivo, se faz necessário e é muito importante. E o que a gente vê hoje? Cada vez mais pacientes dependentes de ventilação, seja ela não invasiva, seja ela invasiva, seja ela de baixa dependência, moderada dependência e até mesmo suporte à vida, tá? E tendo soluções para isso, como você bem colocou, Paulo, a gente precisa de tecnologias, de recursos tecnológicos para um avanço desse cuidado, tá? Soluções como central de monitoramento, cuidados remotos, sempre seguindo as regras, preditivos, sempre seguindo protocolos institucionais, que eu acho que é muito importante. E aí eu falo como Philips, a gente traz ali recursos terapêuticos necessários e com uma segurança para o paciente ali no domicílio, tá? Isso mais voltado à atenção dos cuidados respiratórios e algo que eu sofro em casa, tá? Eu falo porque eu sofro em casa, que eu tenho apneia do sono. Então, eu ser acompanhado, ter um cuidado de um profissional e um colega da área ali de forma remota, e isso é fundamental. Acho que cada vez mais a gente percebe os cuidados respiratórios, a necessidade e a interação com outras doenças, né? Quantos de vocês aqui não tem um paciente, você tem o acompanhamento dele em casa e é um paciente neuromuscular e que depende de uma terapia pressórica para manter uma apneia do sono controlada? Perfeito. Então, pelo que eu entendo, você trouxe aí apneia do sono, pacientes neuromusculares que necessitam de um suporte ventilatório, pacientes ventilados mecanicamente, ou seja, todos os pacientes que necessitam de alguma forma de suporte ventilatório. E a gente, tem muita gente aqui de UTI, eu estou vendo algumas pessoas que são aqui de UTI, pessoas da Bahia, estou vendo aqui, ó, pessoas da Bahia, São Paulo, a Bahia tem peso, Salvador, viu? Maravilha. Os profissionais de terapia intensiva estão muito acostumados àquela monitorização presencial. No ambiente domiciliar, existem algumas peculiaridades, que vão desde a diferença, por exemplo, do ventilador mecânico, que é bem diferente o ventilador do ambiente de terapia intensiva para o ventilador domiciliar, e que também tem recursos que são diferentes. E aí, gostaria que você trouxesse quais são esses recursos diferentes dos suportes ventilatórios do ambiente domiciliar, muito mais relacionado a essa monitorização. Você trouxe sobre uma central de monitorização. Como é que a gente pode monitorar um paciente que está em casa, fazendo uso desse suporte ventilatório, mas qual a profundidade dessa monitorização? Eu consigo ver os parâmetros, quantas horas ele utilizou, eu consigo modificar parâmetros à distância? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Perfeito. Muito boas colocações. Vamos lá. Assim, quando a gente fala de cuidados respiratórios, central de monitoramento, esse cuidado à distância do paciente, ele se faz cada vez mais necessário. A gente percebeu isso muito na prática e na vivência do dia a dia ali com a pandemia. Com o desenvolvimento do telemonitoramento, da teleconsulta, do teleatendimento que se faz ali de uma abordagem fisioterapêutica e seguindo novamente as regras e premissas e prerrogativas que se tem ali pelos estatutos. Quando a gente fala de uma central de monitoramento, por exemplo, para os cuidados respiratórios de um paciente com suporte à vida, por exemplo, o Trilogia, tá? E só para exemplificar, eu tenho conflitos de interesse, tá? Como o Paulo comentou ali no início, em relação a Philips, eu sou o supervisor clínico do segmento de SACI, então a gente vai estar direcionando
com os nossos equipamentos e as nossas soluções Philips, tá? E aí, quando a gente fala em soluções Philips e o cuidado do paciente, por exemplo, com o Trilogy Evo, um paciente que é dependente da ventilação, de uso contínuo, o que ele pode ter, o que você profissional pode ter de feedback desse paciente, visto que tem diferença de um monitoramento contínuo e acurado na unidade de terapia intensiva, diferentemente para casa. Na unidade de terapia intensiva, numa unidade intra-hospitalar, o que você tem? Uma fase mais aguda que você precisa do cuidado do paciente de forma muito mais otimizada. Então, você tem aquele cuidado ali, está ali do lado do paciente, vamos colocar assim. Em casa, você está muitas vezes distante do paciente, e às vezes com dificuldade de acesso ao paciente, que o monitoramento ele vem hoje com uma necessidade e com uma abrangência de assertividade para ter essa resposta, evitar eventos adversos e ter um melhor cuidado de forma assertiva desse paciente. Então, hoje, o Trilogy Evo, por exemplo, ele detém de recursos de inteligência artificial que consegue transcrever isso para a central de monitoramento e mostrar que o paciente pode, muitas vezes, evitar um desconforto respiratório, evitar com que ele mude o padrão ventilatório dele de forma assertiva e precocemente, que você pode intervir. E quando a gente fala de intervenção, a gente fala de intervenção presencial. Vale ressaltar e vale lembrar que no Brasil não está habilitado a troca de prescrição à distância. Isso para todas as classes de cuidados à saúde domiciliares. Por que esse cuidado? Porque quem é o responsável ali do paciente? Quem está ali no cuidado no dia a dia do paciente? Colocar isso numa central de monitoramento, onde o prescritor, o fisioterapeuta vão estar ali em conjunto, trocando a prescrição, ainda é um certo ponto que tem de divergências e discussões que têm que ser tomadas com cautela. Hoje, o que são as prerrogativas e o que descreve a lei? Não é habilitado para a troca de prescrição à distância, mas você mensurar, avaliar de forma com recursos de tecnologia para envio de dados, transmissão de dados, isso é possível e isso é cabível. Tá? Então, hoje, por exemplo, o Quero Crescredo, que é a nossa plataforma clínica de monitoramento, ela consegue fazer integração desde o ventilador mecânico, consegue abranger para os cuidados de oxigenoterapia. Então, você consegue monitorar ali o uso do seu paciente com fluxo, e aí a gente vale o destaque aqui para a plataforma Salvos, que são acoplados e tem a possibilidade de acoplar os nossos concentradores de oxigênio. Então, tudo isso são ferramentas e soluções para garantir um cuidado remoto do paciente, sem deixar de ter a atuação do fisioterapeuta presencial, que isso é soberano. Então, uma coisa é o que eu estou fazendo de acompanhamento. Hoje, as operadoras de saúde reconhecem esse monitoramento, buscam cada vez mais ter esses recursos para atingir uma forma do paciente, de evitar com que ele tenha ali eventos adversos, urgências intra-hospitalares que demandam que ele vai fazer uma internação hospitalar. Então, tomar esse cuidado é fundamental. Cada vez mais a tecnologia ela vem, inteligência artificial vem ali associado, mas a gente tem que também usar com cautela. Tá? E aí a gente estende isso, como eu mencionei, tá? Porque Quero Crescredo, que é a nossa plataforma clínica Philips, para ventilação, para o oxigênio, para ali o nosso CPAP, para a apneia do sono, e cada vez mais a gente busca essa assertividade, esse cuidado ao paciente domiciliar. Vocês presenciam muito bem isso, e todos os participantes aqui veem isso da atenção domiciliar, que cada vez mais o paciente ele quer ter uma qualidade de vida em casa.
O hospital, ele é uma ferramenta importante em todo esse ecossistema, sim, muito importante. Mas ele tem que ter um cuidado também em casa. E essa assertividade de cuidado, telemonitoramento e conectividade, ela se faz cada vez mais objetiva. Fantástico. Então, ficou claro aqui que a monitorização à distância, ela envolve tanto o suporte ventilatório, mas também a oxigenoterapia. Isso. Tem algumas pessoas aqui do ambiente de terapia intensiva, e eu também já fui do ambiente de terapia intensiva, e temos uma luta grande, às vezes, com outros profissionais, quanto ao ajuste de oxigênio. Isso é bem comum, o paciente a gente avaliou, diagnosticou e identificou que o paciente tem que saturar entre 88% e 92%, e a gente vem do profissional desavisado e aumenta o oxigênio, dando uma oferta desnecessária, deletéria ao paciente. Perfeito. No domiciliar, nosso maior inimigo é a família. Então, a família, ou o próprio paciente, ele acha que ele está com falta de ar e aumentar o oxigênio. E é muito comum. A gente oxigênio, explica a família, coloca 1 litro para saturar 92%. E quando você vai fazer uma nova visita, está lá com 5 litros, o paciente saturando 99%, totalmente fora da prescrição. Essa monitorização à distância ajuda nesse controle a ter tanto redução de custo, pensando aí como empresa, pensando em home care, consegue ter redução de custo de oxigênio e também maiores benefícios ao paciente. Qual a sua opinião e qual a sua visão sobre isso? Perfeito, muito bem. É isso mesmo, tá, Pablo? Quando a gente fala nesse cuidado, e a gente tem que ter esse cuidado, essa visão também, porque às vezes o familiar, ele acha que viu na internet, ou algum outro colega falou, ele entende que ele precisa de oxigênio, muitas vezes porque o paciente até fala assim, não, fico melhor saturando 99%, 100%, quero o 100%. Número mágico que ele criou na cabeça, fala assim, eu quero 100% de saturação. O quanto eu vou demandar de suporte de oxigênio de forma artificial para o meu paciente é o que eu causo de efeitos deletérios a longo prazo. Então, ter esse cuidado, ele é fundamental em casa, por quê? Porque o paciente com uma demanda de oxigênio mais crônica, que é um paciente que vai estar ali no seu ambiente do dia a dia no lar, e é um paciente que precisa desse cuidado adicional, visto que tem diversos profissionais, às vezes, passando na casa e não compreende essa necessidade do uso e do cuidado do oxigênio. E aí, a plataforma Salvos hoje, com o seu dispositivo chamado Atas O2, ele acopla nos nossos concentradores, nos concentradores estacionários, o Everflow, para fazer essa monitorização e esse cuidado ali do uso e do manejo do oxigênio. Isso é muito importante porque, e veja, eu não estou falando que vou trocar a distância, mas eu vou ter um controle muito mais acurado e voltar a ter aquele cuidado que eu tenho, por exemplo, na unidade de terapia intensiva, que eu vou conseguir mensurar e mostrar, que aí é um outro ponto que eu vou falar brevemente, mas eu consigo mostrar ao familiar que ele não precisa de tudo aquilo, que ele está usando o oxigênio muitas vezes de forma errônea e muitas vezes com gastos desnecessários. E é como você comentou ali em relação aos custos e efetividade em relação às operadoras de saúde, home care, enfim, empresa como um todo. Qual que é o terceiro ponto que eu acho que é fundamental nisso? Então, a gente está falando de conectividade, de um suporte operacional de toda uma central, de todo um cuidado remoto e, principalmente, da educação. Hoje a gente está aqui com um gratificante 19 participantes na sua totalidade, buscando o quê? Educação, conhecimento. Para a gente conseguir levar isso muito mais de forma assertiva para a ponta. Então, a educação ela anda em conjunto para mostrar que a tecnologia ela não é
algo que vai sucumbir o mercado, ou que vai explorar. Não, pelo contrário, vem com soluções e ferramentas para ajudar nesse manejo. Então, você mostrar com dados do que, olha, o seu pai, Dona Maria, não precisa de saturar 100%, não precisa de 10 litros de oxigênio. Pelo amor de Deus, tá? Não faça isso. Então, você conseguir mostrar com dados e com robustez vai te ajudar nesse manejo, nessa condução. Claro, é preciso de todo esse ecossistema de plataforma, suporte de conectividade e a educação. E isso cada vez mais a gente busca. E por isso que, como foi bem colocado ali pelo Pablo no início, e não tive tempo só de agradecer, mas não de parabenizar a Brasfeed por toda aí a nossa parceria educacional e a busca dessa educação ali agregada a todo esse cuidado da atenção domiciliar. Perfeito, e a gente agradece você também pela presença. Você, Imagina. para quem não sabe, o Carlos está em São Paulo, né? Então, o trânsito de São Paulo, neste horário, é uma loucura. Ele não consegue chegar em casa a tempo, mas o nível de responsabilidade é tão grande desse cara que ele parou em algum local, abriu a câmera dele e está fazendo a live. Então, muito obrigado, porque eu sei do esforço, né? Em casa, mas está aqui transbordando esse conhecimento conosco. Então, parabéns para você. Queria até lançar aqui já lancei aqui no chat, se alguém já passou por essa situação de fazer uma avaliação, prescrever, fazer os ajustes e, de repente, no próximo dia, está tudo modificado, tudo por água. Situação. Meu amigo, continuando sobre o tema, no ambiente de terapia intensiva, existem alguns modos, por exemplo, de desmame ventilatório inteligente. Falando de tecnologia, de inteligência artificial. Alguns modos, por exemplo, o PAV Plus, que é um modo inteligente que ele ajusta o suporte de acordo com a demanda. Pensando aí em oxigenoterapia, existe algum dispositivo conectado à saturação, saturando 22%, automaticamente ele eleva a fração de oxigênio. Né? Alguma tecnologia dessa oferecida assim para o paciente domiciliar? Perfeito. A gente está engatinhando ali com a questão de tecnologias, né, para esse tipo de cuidado, mas existe já hoje, sim, wearables, que são os famosos vestíveis e dispositivos vestíveis, né? Então, celulares integrados no relógio, dispositivos medical devices que estão ali para fazer o monitoramento do paciente e o acompanhamento remoto, que vão enviar para um sistema de nuvem. Então, essa central de monitoramento ali está sendo alimentada continuamente, então tem APIs específicos para isso, para ter esse direcionamento e ter esse fluxo de cuidado. E, sem dúvida, é fundamental eu ter ali saturação, frequência cardíaca, a própria variabilidade da frequência cardíaca, carga hipóxica, né, que é o tempo que o paciente fica ali sobreposto a um grau de hipoxemia mais elevado. Então, tudo isso é muito importante para a gente estar nesse acompanhamento contínuo. Ainda assim, estamos evoluindo devagar, mas hoje já tem dispositivos que fazem esse papel. E aí, claro, tem locais que a gente precisa, muitas das vezes, de uma plataforma que reconheça esses dados. Às vezes de forma integrada, por exemplo, um prontuário eletrônico que faça toda essa robustez e essa continuidade de dados. Eu vou pegar, por exemplo, o wearable de um fabricante, vou pegar os dados do ventilador mecânico, vou pegar os dados de oximetria, os dados CPAP, vou compilar tudo isso num prontuário, por exemplo. Então, toda a tecnologia, todo esse cuidado do paciente no domicílio, isso faz necessário.
Os wearables, eles entram num grau de tecnologia que é para assistência à saúde. E aí é muito importante a gente não confundir em relação a o que eu tenho de assistência à saúde, cuidar da saúde, e o que é medical device, ou seja, o equipamento médico em si. Alguns cuidados eu ter com isso, eu consigo fazer uma condução clínica do meu paciente de forma tranquila e otimizada, garantindo, então, a segurança dele. Isso é muito importante para a gente ter ali como noção e como entendimento o que a gente vai colocar lá na ponta para atender o paciente. Perfeito. Fazendo aqui eu tenho tem muita gente aqui do ambiente domiciliar. O Pedro tem mais experiência do que eu na domiciliar. Tem pessoas, acho que o Leonardo Pamponel está aqui presente. É especialista em sono também. Que legal. Entrar no tema sono, né? Eu considero o seguinte, que um bom fisioterapeuta respiratório, ele avalia músculo ventilatório, ele avalia estrutura respiratória, estrutura pulmonar como um todo, ele avalia oxigenação em repouso e em exercício, e ele também avalia oxigenação noturna, que, por sinal, é algo muito negligenciado. A apneia do sono é subdiagnosticada. Mas a gente sabe que a apneia do sono ela traz grandes consequências. Então, o paciente ele tem uma doença de base que ela pode ser agravada por um subdiagnóstico, que é a apneia do sono. Então, o paciente aumenta a sua carga hipóxica, o paciente aumenta a sua sobrecarga cardiovascular, é um paciente que não tem um sono adequado, e isso gera um prejuízo em cascata. Bom, o que a Philips hoje tem de tecnologia para a gente triar esse perfil de paciente no ambiente familiar? Perfeito. Veja, voltando um pouco da sua pergunta, todo mundo dorme. Tá? E a gente tem que parar com o paradigma e o mito, como o nosso tema da nossa live, de que roncar é normal, é porque eu estou muito cansado, é porque foi um dia exaustivo, é porque eu ronco desde criança. Roncar não é normal. Tá? Você tem que dormir bem e ter um sono de qualidade. Um paciente que tem uma doença de base associado, a chance dele ter uma apneia obstrutiva do sono, principalmente uma doença de base de componente cardiovascular, cerebrovascular e pulmonar, ela é de até 40%. Então é muito alto. Eu ter a associação de uma doença com a outra. Muitas das vezes o que acontece, Fábio? O paciente está lá dormindo, ele começa a desaturar. Tá? Ele não é dependente de ventilação, ele é dependente, por exemplo, de oxigenoterapia, mantém ali o uso correto do concentrador, e vamos colocar que também tem casas e profissionais que conseguem fazer esse manejo tranquilo de uma condução clínica do paciente, e ele começa a desaturar. O que o cuidador vai lá faz, muitas das vezes, ou o familiar vai lá e faz? Aumenta o oxigênio. E taca ali pau no oxigênio, porque ele precisa ressaturar. Vai resolver o problema? Não. A apneia do sono é algo mecânico. E como você falou, a estrutura muscular, ela é de propriedade nossa, é função, né? Então você tem que manter a permeabilidade da via aérea, mantendo a funcionalidade da musculatura. Quando você fecha e tem a oclusão da garganta, não passa o ar o suficiente, a apneia do sono é a única doença que você desatura e ressatura ao mesmo tempo. Tá? Então, vai acontecer uma apneia do sono que você está mitigando por conta do uso do oxigênio, e muitas vezes de forma errônea. Tá? Hoje, os nossos equipamentos estão saindo um pouco da estrutura de respiratório care, dos ventiladores, oxigenoterapia, indo para os CPAPs, os BIPAPs e até o mesmo modelo AVAPs. O que a gente tem? A monitorização, e essa sim, de forma direcionada, essa de forma legal, podendo ter a prescrição
e troca à distância para a conectividade via modem Wi-Fi, que é uma conectividade que você faz na casa do seu paciente e deixa lá conectado o CPAP dele para a apneia do sono, o BIPAP dele para uso noturno ou até mesmo diurno, e o AVAPS dele, por exemplo, um paciente neuromuscular, que depende ali de um backup de frequência respiratória e um volume garantido, por exemplo. Beleza, eu tenho Wi-Fi e eu tenho o celular modem, que é um modem 3G de conectividade, esse permitindo já de forma integrada a conexão com a oximetria noturna. Então, como você estava mencionando, eu já consigo ter num equipamento para cuidados do sono, cuidados terapêuticos, uma monitorização de forma automática da oximetria, da frequência cardíaca, da carga hipóxica, e isso eu consigo modificar a distância. Isso para o cuidado do meu paciente, veja, não é somente paciente de apneia do sono. O que todo mundo a gente tem ali hoje, que todo mundo dorme. Em padrões gerais, a apneia do sono é muito subdiagnosticada, mas em populações específicas, essa porcentagem ela aumenta muito com a associação da apneia do sono. Então, você ter esse cuidado para o paciente que tem uma doença de base específica, que tem ali um componente cardiovascular, cerebrovascular e pulmonar associado, e ter a apneia do sono, e você ter esse controle otimizado, é fundamental. Tá? É essencial para ter um cuidado adicional, um melhor cuidado aos pacientes. Perfeito. O Idiel Barros, que é daqui de Salvador, Bahia, falou o seguinte: boa noite. Eu passo isso diariamente, relacionado ao ajuste, né, o ajuste feito pela família da terapia. Eu faço isso diariamente com uma cliente. Hoje ela não possui indicação para uso. A família sente que ela fica mais segura e confortável utilizando a terapia. Eu desligo o oxigênio e realizo as condutas motoras e respirações naturalmente. Ela já pede para o profissional da home retornar o uso. Isso é bem comum, né, Carlos? Muito, muito comum. E aí, por isso que é necessário, cada vez mais, a gente ter dados o suficiente para mostrar ao paciente, para mostrar aos familiares, que a gente tem que ter esse cuidado de forma assertiva. Você é o profissional ali da ponta que tem que mostrar um cuidado assertivo ao seu paciente. E é fundamental que você mostre com dados, com clareza e transparência clínica, o que hoje se sabe muito bem sobre o efeito deletério do oxigênio, e que muitas vezes a gente fica tentando mostrar à família e não consegue de forma efetiva, perdão. Então, é fundamental para você ter esse ponto adicional, como eu falo da tecnologia e da conectividade. É uma ferramenta a mais, que vai te ajudar de forma clara. Você tem que ter um cuidado com o oxigênio, ele não precisa de tudo isso de oxigênio. Os efeitos deletérios do oxigênio vão desde efeitos vasculares, cerebrovasculares, enfim. Então, mostrar para o paciente isso com dados vai te garantir aí uma segurança adicional. Eu vou abrir aqui o chat já para perguntas, tá bom? No final, eu vou abrir também o microfone para você, para perguntas. Nós temos 20 minutos da live, a gente começa a finalizar. Mas quem já tiver dúvida, já pode levantar a mão, já fica na fila. E no final, vou abrir aí para vocês perguntarem. Quem tiver tímido, não quiser se expor, pode mandar aqui no chat, ok? Carlos, eu vou fazer mais 3 perguntas. Pedir que você responda. Na verdade, como hoje temos aqui misturado um pouco, temos estudantes de fisioterapia, temos profissionais da atenção domiciliar, temos profissionais do ambiente de terapia intensiva e temos empresários também da atenção domiciliar. Relacionado ao público, né,
principalmente da Brasfeed, os associados que são empresários da atenção domiciliar, a preocupação grande com redução de custo, que você já trouxe aí informações preciosas de como essa monitorização à distância ela pode reduzir custos, né? E esforços, quando eu falo, esforços mesmo de diagnóstico ou ter que agir sempre em intercorrência. Eu queria que você falasse mais um pouco para esse público, os empresários, o dono de home care, para que viemos entender cada vez mais a importância de utilizar a tecnologia ao nosso favor, de prevenir complicações do que somente reagir. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Perfeito. É algo que tem que ser empregado de forma assertiva, visto que cada vez mais a gente tem custos oriundos ao deslocamento do profissional, muitas das vezes o deslocamento do paciente para um cuidado agudo emergencial, e para os gestores que estão aqui presentes, a tecnologia é uma aliada para te dar ferramentas para isso e otimizar o seu processo. Seja ele um processo administrativo de cuidados do paciente, seja o seu processo de atenção direta, que é o quê? Eu evito custos de ter que ficar deslocando equipes de cuidado para atender uma necessidade emergente do paciente, uma necessidade aguda do paciente que poderia ser mitigada com uma resposta mais otimizada do ventilador, um ajuste pressórico adequado, uma alteração clínica que você, muito fisioterapeuta e a sua equipe está vendo ali no dia a dia, e aí não esperar o paciente ter uma piora clínico-funcional. Então, tudo isso vai te ajudar de forma objetiva de como você vai conseguir atender o seu paciente com uma clareza tanto terapêutica quanto uma clareza administrativa. A gente sabe hoje que cada vez mais tem custos, tem gastos, por exemplo, com transporte. Eu falo por mim, como você bem sabe, eu tive que parar, peço até desculpa se vocês estão escutando uma criançada que está aqui do lado, no café, e é por conta disso, porque eu tive que parar, porque senão eu conseguiria atender isso. Eu tive custos, e tudo bem, para garantir uma melhor atendimento e excelência para a nossa participação aqui na live. Agora, muitas das vezes, o paciente ele precisa ele necessita realmente daquele cuidado urgente. Você conseguiria evitar esse cuidado urgente, que eu acho que é o maior gargalo hoje dos custos, e onde vão demandar mais custos, se você se prevenisse antes, se você tivesse dados mais robustos antes. A gente no Brasil hoje tem uma dificuldade, e não é, vamos dizer assim, dificuldade operacional, tá? É poucos estudos relacionados com custo e efetividade. Para muitas áreas. Tá? Fora a gente tem alguns estudos, e um que eu gosto muito de utilizar é um de drive trucks, que são os motoristas de caminhão, os transportadores. A cada $1 gasto, e eu vou falar um pouco do sono, tá? A cada $1 gasto com o CPAP para o tratamento da apneia do sono, você diminui até $1.000 gastos em saúde. Olha só. É muita coisa. Isso a gente não está falando de um público específico, uma população específica, controlada para um estudo de custo-efetividade. Imagina quando a gente estende isso para os cuidados domiciliares, que aí os gestores vão poder colaborar aqui com a gente, do tipo, eu não tenho só o meu fisioterapeuta ali, eu tenho toda uma equipe de gestão que eu preciso ter um cuidado adicional para o paciente não ter que sair correndo às pressas, aumentar o meu custo, demandar mais despesas para um atendimento de emergência, e aí a gente não está atendo a clínica do paciente, mas
há um cuidado emergente que poderia ser evitado monitorando ele, tendo cuidado dele à distância, usando os recursos de tecnologia, prontuários eletrônicos, conectividade, educação continuada de equipe, central de monitoramento, tudo isso para entregar o melhor ao cuidado domiciliar. Então, é uma ferramenta que todos os gestores devem olhar com clareza e com entendimento de que eu preciso diminuir os meus custos. Como que eu vou conseguir entregar isso de forma efetiva? Perfeito. Muito, muito esclarecedor. Temos aqui eu queria dar aí passar, né, a voz, né, o poder da palavra para alguns associados. Tem alguém, algum associado da Brasfeed que tem alguma dúvida, queira fazer um questionamento? Por favor, pode ficar à vontade. Aqui no chat, pelo menos ninguém se manifestou, né, em relação à dúvida. Se alguém que não é associado também está aqui presente, quiser tirar alguma dúvida, pode ficar à vontade, só levantar a mão e no momento oportuno eu já dou a palavra, ok? Bom, como ninguém levantou aí para tirar dúvida, vou fazer mais uma pergunta. Pedro Barbosa levantou a mão, fica à vontade, meu amigo. Fala, Carlão, boa noite a todos. Opa, na verdade, eu queria que você... E aí, meu amigo, você está me devendo conteúdo. Perdão. Cobrou ao vivo, viu? Cobrou? Mas a pergunta não é essa não, tá? Carlão, eu queria que você falasse um pouco, novamente, tinha que você deu uma pincelada aí, de como é que seria essa API para essa conectividade entre os dados do aparelho da Philips mesmo com um prontuário eletrônico. Como é que seria isso? Como é que eu conseguiria entregar essas informações, né, e conseguir linkar diretamente para um prontuário eletrônico? Como é que seria? Perfeito. Hoje a gente tem a plataforma do Quero Orchestrator, que ele funciona como um prontuário eletrônico para arquivamento de documentos, arquivamento de dados, de não somente a parte de cuidados do paciente, como anamnese, avaliação, condutas ali. Ele funciona mais como um prontuário para o medical device, para o equipamento específico. Hoje, ter essas habilitações se faz necessário, mas a gente está caminhando em passos ainda lentos para ter essa integração. Se você me perguntar hoje, existe essa integração direcionada em hospital? A Philips, ela existe isso, a gente tem isso em hospital, que aí é o gerenciamento via o TASI, nosso prontuário eletrônico. Mas ter essa possibilidade de extensão para casa é que cada vez mais se faz necessário, pensando numa linha de cuidado do paciente. Então, são passos futuros que fabricantes e desenvolvedores podem se unir para tentar fazer algo com que vai entregar melhor assertividade ao paciente. Então, a gente está falando de uma possibilidade de integração de medical device a um prontuário eletrônico do paciente que consegue ter todos os dados, e aí a parte estrutural de condução clínica do paciente, né, evolução, enfim, toda essa estrutura, e otimizar todo esse processo. Isso é possível, isso é cabível. No momento, hoje, no presente, a gente não tem. Né? O que a gente tem é o Quero Crescer fazendo esse papel ali do prontuário eletrônico para o equipamento médico. Né? Entendi. Beleza. Perfeito. Alguém mais? Alguma dúvida? Queria fazer uma pergunta, Carlos, agora se distanciando um pouco da parte técnica, indo mais para a questão de carreira, né? Porque aqui tem estudantes, tem profissionais recém-formados, que muitos não conhecem essa área, esse nicho de mercado que você atua.
Então, hoje, o Carlos, ele é supervisor técnico, correto, Carlos? Supervisor clínico. Supervisor clínico da Respiratory Philips. E fala um pouco sobre a sua atuação, né, e o profissional, por exemplo, hoje, algum profissional que desperte essa vontade de seguir nessa carreira, seguir nesse ramo, o que é que ele precisa ter? Vamos lá. Eu tenho um apreço e um cuidado muito grande e um carinho enorme com a atenção domiciliada. Eu acho que muitas das vezes o fisioterapeuta ele usa isso como uma segunda via, mas que é de forma pouco explorada. E por que eu falo isso? Porque o que me despertou a vir para uma indústria de equipamentos? A, a necessidade de ter o entendimento do cuidado do paciente em domicílio. Não é porque somente eu uso CPAP, porém, quando eu atendi o paciente em domicílio, eu via que sim, faltava-se muita coisa ali. Às vezes os profissionais não entendiam, às vezes o cuidado não era assertivo. Hoje na Philips a gente tem plataformas de educação, a gente tem a nossa parceria educacional com a Bradfeed para levar esse conhecimento na ponta. Então, você que quer seguir essa carreira, utilize também em conjunto a atenção domiciliar. Você vai ter uma grande abrangência de norteamento em relação ao que você precisa e o que você quer seguir de equipamentos para o suporte à vida, para o oxigênio e para os equipamentos de som. Eu segui a minha área acadêmica, eu era professor universitário antes de vir para a Philips, fiz a parte de pós-graduação lato sensu, então fiz a residência, depois fiz doutorado, fiz pós-doutorado, e tive a oportunidade de ir para fora, voltei para o Brasil, tive empresas de atuação de home care, direcionadas para equipamentos médicos, né? Então, era uma equipe que cuidava só dessa parte de ventilação, e hoje eu estou na Philips para supervisionando toda essa parte de clínica e de cuidados, tanto do respiratório care, que é a nossa linha de ventilação e oxigênio, e tanto da parte de som, que é diagnóstico e tratamento. E assim, quem quer seguir essa área, goste bastante e tenha uma avidez para querer ter um entendimento de ajudar o seu paciente com recursos tecnológicos. Você, aluno recém-formado, você, estudante, busque o conhecimento, você vai ter a transição de atuação da ponta do domicílio até uma indústria onde você vai poder colocar toda a sua prática de conhecimento, toda a sua bagagem para levar o melhor cuidado ao paciente. Qual que é o grande objetivo nosso? Impactar vidas de forma positiva. E isso hoje a Philips busca como líder de saúde e tecnologia para esses cuidados. Então, é um impacto de milhares de vidas de forma positiva. Você profissional, você fisioterapeuta que está se formando, busque esse impacto. Queira entregar o melhor para o seu paciente. Utilize ferramentas hoje que vão te trazer uma referência clínica, vão te trazer um suporte clínico. Busque com gestores que temos aqui presente, busque com colegas que vão te mostrar como você vai conseguir impactar pessoas. Tá? E aí acho que isso é fundamental. É essa busca de quem quer impactar cada vez mais e buscar essa atuação. Eu dei muito plantão, só para complementar, eu dei muito plantão. Então, o hospital é muito legal.
muito legal, você ter ali aquele cuidado, você ter ali naquele dia a dia com uma rotina intra-hospitalar, mas não tem impacto somente ali. Tá? Eu acho que o impacto ele se dá num ecossistema de 360 graus. Tá? Então, pense e busque isso, tá? Porque é fundamental. É a busca e a melhora do seu paciente. Bacana, sensacional. Muito obrigado por compartilhar um pouco da sua carreira, da sua trajetória e por contribuir também para a carreira de algumas pessoas que estão aqui que não conhecem, muita gente não conhece a abrangência da atenção domiciliar. A atenção domiciliar é um mundo, né? Temos três, Vinícius Matias aí agradeceu, né? Vinícius Matias é um recém-formado, é aluno hoje de pós-graduação, é um excelente aluno, por sinal, como você falou, impacta a vida de forma positiva, e não somente, né, Carlos, não somente ao paciente, mas a familiares, aos nossos colegas, o impacto ele como você falou, de 360 graus, né? Como eu falei, a atenção domiciliar é um mundo. Eu estou na atenção domiciliar desde 2016, tenho menos tempo do que muita gente aqui, mas cada dia mais eu venho descobrindo coisas novas. A atenção domiciliar hoje tem três grandes pilares, que é o SUS, temos a saúde suplementar e temos o particular. E dentro desses três pilares é um mundo de nuances, de particularidades, de peculiaridades, que vai desde questões burocráticas, mas vai até a questão clínica de tecnologia, que realmente é fantástica. E Exatamente. diferente do que se pensam, a atenção domiciliar, a nível de tecnologia, tem se avançado muito. Tem se avançado muito. Diferente do que se pensa, né? Que é um ambiente limitado do ponto de vista tecnológico, em alguns locais sim, mas existem equipamentos, existem recursos tecnológicos suficientes para prestar uma assistência de excelência, né? Não uma assistência não menor, de menor qualidade do que o hospital. Pelo contrário, a excelência do atendimento domiciliar ela é fantástica, tá? Carlos, meu amigo, quero agradecer mais uma vez a sua contribuição, seu conhecimento, seu tempo e o seu sacrifício, né? De você estar indo aí para casa, parar no meio do caminho para dar essa para a gente. Imagine, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Eu novamente, em nome da Philips, queria agradecer aí a Brasfeed, a todos os presentes. A gente tem ali a parceria educacional. Vão sair novidades em relação a temas, conteúdos. Estou devendo Pedro umas gravações, uns vídeos importantes para a gente. Não, isso é fundamental, tá, gente? A gente brinca aqui, mas é necessário cada vez mais a gente conseguir mostrar isso para o profissional e engrandecer e mostrar uma segurança. A Philips está comprometida com isso, com toda a atenção domiciliar, e a gente sabe do cuidado e da dedicação da Brasfeed aí como associação para entregar esse cuidado cada vez maior, né? Tanto aos associados e como o Pablo falou, pacientes, familiares e a todos. Então, parabéns, não a mim, mas a vocês, por toda a organização, clareza, dedicação. Tá? Muito obrigado pelo convite, para mim é um prazerzaço. Ficaria até de pé aqui para fazer a live, para mim não teria problema nenhum. Obrigado mesmo, Pedro, Pablo, aos demais daqui da associação, a toda a Brasfeed, contem conosco. Eu vou deixar depois aqui no chat o meu contato, se precisarem de alguma coisa, estou à disposição, contem com a Philips, ela está aí para ajudá-la a todos. Maravilha, também em nome da Brasfeed, agradeço a sua presença, reforçamos aqui a nossa parceria educacional. Então, a Philips hoje
é um parceiro educacional da Abrasfeed, acredita que a educação ela transforma, principalmente na atenção domiciliar, onde muitas vezes somos carentes de discussão de temas, carentes de eventos, carentes de discussões científicas que venham, de fato, fazer crescer a nossa qualidade a nível assistencial e de gestão também. Então, mais uma vez, obrigado a você, em nome da Abrasfeed, obrigado a você e a Philips por essa parceria. O contato dele já está no chat, assim como tanto telefônico, olha só, disponibilizou contato telefônico e Instagram, @Abrasfeed. Pedro, pode disponibilizar aí, por favor, só no chat, o nosso Instagram, @Abrasfeed, vocês podem seguir, tá bom? Quem tem empresa de fisioterapia domiciliar, quem tem a CNPJ, que atua na atenção domiciliar, eu convido a vocês a conhecerem a Abrasfeed, né, e a se associar. Se tiverem dúvidas, pode falar comigo, fala com o Pedro, que a gente vai ter o maior prazer em esclarecer todas as suas dúvidas. E o associativismo tem esse objetivo de unir, de nos unir em prol de algo em comum, que é levar a atenção domiciliar a um local de protagonismo na fisioterapia. Tá bom? Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. Deus abençoe e tenham uma boa noite. Grande abraço. Tchau, gente. Muito grato.